galera colorada, com vocês Axel Colorado com mais um vídeo. O acontecimento da noite passada, como vocês todos já devem estar sabendo, e se tiver alguém que ainda não sabe, ontem o Flamengo foi desclassificado da Copa Libertadores da América. Perdeu por 3-1 para o Olímpia. No primeiro jogo havia vencido por 1-0, portanto o poderoso Flamengo, o milionário Flamengo, está fora da Copa Libertadores da América. O Flamengo estava no mesmo lado do chaveamento do Internacional. Todo mundo já estava esperando lá no Rio de Janeiro um Fla-Flu. Seria histórico, né? Seria o maior Fla-Flu de todos os tempos, porque seria o Fla-Flu pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. É interessante que algumas coisas eles nos copiam, né? Eles já estavam chamando o Fla-Flu do século. E não aconteceu, né? Não vai acontecer, porque o Flamengo ontem foi desclassificado mais uma vez. E interessante notar que, vendo alguns youtubers, tem um famoso youtuber lá que eu gosto muito, ele se queixando, né, do Davi Luiz. Como é que o Flamengo pode ter contratado aquele zagueiro peladeiro, ruim de bola, um dos responsáveis diretos pelo 7-1, né, contra a Alemanha na Copa do Mundo que ocorreu aqui no Brasil? E é impressionante como o Flamengo às vezes tem contratações assim que são apenas midiáticas, né? Ah, o Davi Luiz jogou tantos anos na Europa, zagueiro da seleção. Sempre achei ele um peladeiro. Ele nunca guarda posição. Vocês podem notar que ele não é um cara de guardar posição. No 7-1, tá aí no YouTube. Vão lá e procurem os gols para vocês verem. Uma vez eu fiquei olhando assim, na minha opinião, por 5 gols ele foi responsável por estar fora da posição. É impressionante como aquele cara pode ter vestido a camisa da seleção brasileira. A que nível a seleção brasileira chegou? O nível do esgoto por botar um zagueiro como aquele para jogar com a camisa da seleção. E outro, não saindo fora do assunto internacional, mas é complicado. É complicado. Aquele outro também, Thiago Silva, vencedor no clube, mas na seleção brasileira um fracasso. Jogamos 200 Copas do Mundo com aquele cara. E para mim, na minha opinião, naquela Copa do Mundo aqui no Brasil, quando ele se recusou a bater um pênalti, foi chorar atrás da goleira, meu amigo, tchau. Eu tirava ele da seleção no meio daquela Copa e nunca mais convocava, mas jogou mais 2 Copas ainda, né? Bom, enfim, isso é um assunto que não nos diz respeito, né, como colorados, né? Torcemos para o Internacional, não torcemos para a seleção brasileira. Eu, pelo menos, não torço para a seleção, né? Eu acho que a seleção é outro departamento, não tem nada a ver com a gente, né? Enfim, na minha opinião, então, com essa saída do Flamengo, que não tem como negar, apesar da fase do Flamengo ser uma fase turbulenta, né? Com aquele problema que aconteceu com o Pedro, com o preparador físico lá do treinador, né? E deu todos aqueles problemas lá. O Flamengo sempre vai ser um grande adversário. E principalmente no confronto doméstico. Porque daí a Libertadores vira uma Copa do Brasil. Não tem como negar, não adianta. Não adianta ter clima de Libertadores se o jogo é um jogo doméstico. Não tem nada a ver, os adversários se conhecem profundamente, né? Já se jogaram pelo brasileiro pelo menos uma vez, né, antes de ter um confronto. Então, olha, na minha opinião, assim, as coisas começam digamos assim, de um horizonte de nuvens negras que eu falava antes do segundo jogo contra o River, começa a limpar o tempo para nós. Sinceramente falando, com todo respeito ao Fluminense, é um grande adversário, não tem tradição na Libertadores, tem só um vice-campeonato. Claro, nós temos que passar pelo Bolívar, eu sei, né? Mas é do futebolês, né? A gente começar a projetar o futuro, né? Então, daquelas nuvens negras que estavam lá na frente, começa a limpar o horizonte, sabe? Eu vejo com muita alegria a saída do Flamengo, no sentido da gente poder realmente ir até a final. O Fluminense vai pegar o Olímpia, e não é favas contadas, né? É um jogo que pode trazer alguma surpresa, viu? Surpresa.
O Olímpia eu não sei, acho que é bicampeão, o tricampeão da Libertadores, né? Como eu disse, né? O Fluminense só tem um vice-campeonato, né? Então é um título que eles buscam desesperadamente o Fluminense ter, porque não tem, né? Bom, falando do Internacional, eu estava olhando a tabela, realmente o Internacional tem 12º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Tá na segunda página, vamos dizer assim, né? Então o Inter tá ali naquela zona morta. 6 pontos na frente do primeiro rebaixado e 7 pontos atrás do quarto colocado. Porque eu miro o quarto lugar, né? A pré-Libertadores é um baita de um problema, porque tem 2 eliminatórias antes de 2 jogos antes de chegar na fase de grupos. E o planejamento do clube fica todo atropelado, as férias, é uma confusão danada. E às vezes o clube já chega ali na fase de grupos já, né, um pouco cansado, vamos dizer assim, né? Enfim, então essa é a nossa situação. 7 pontos atrás do Palmeiras, que é o quarto, e 6 pontos na frente do Bahia, que é o primeiro rebaixado. Nós temos que sair dessa posição incômoda, na minha opinião. Esses próximos 2 jogos aí contra o Botafogo no Rio e contra o Fortaleza no Beira-Rio, na minha opinião, o Botafogo está em primeiro lugar, tá com uma distância de pontos absurda em relação ao segundo colocado, se não me engano são 11 pontos ou 12 pontos. Nós podemos chegar lá no Rio e vencer o Botafogo, depois chegar aqui no Beira-Rio e vencer o Fortaleza. E a gente aí se distancia ali daquela zona incômoda, definitivamente, na minha opinião, e a gente se aproxima ali do pelotão de frente, né? Dos 4 primeiros. Então vamos ver qual é a escalação que o Kudê vai colocar em campo, né, no jogo contra o Botafogo, né? O que se diz é que não vai se poupar jogadores, e não pode se poupar jogadores, né? Não é a véspera do primeiro jogo contra o Bolívar, nem nada, né? Não há nenhum motivo para poupar jogadores. E olha, depois daquela epopeia, ontem eu comentei ainda, né, depois daquela epopeia daquele primeiro jogo, né, do Internacional contra o River Plate, normalmente quando você chega num ápice mental e físico, depois você dá uma relaxada, e pode ser que nesse jogo aí, de amanhã à noite, o Internacional esteja um pouquinho mais com o freio de mão puxado, né? Pode ser, embora eu acho que o Kudê não vai deixar isso acontecer, né? E nem na sua preparação física. Acredito que o Internacional deve entrar para vencer o jogo contra o Botafogo. Eu acredito que o Inter possa vencer esse jogo, sim. O Inter é um clube tradicional no Brasileirão, enfim. E para mim o Inter é mais time que o Botafogo, inclusive, né? O Botafogo encaixou. Sabe aquela coisa quando encaixa um time, a coisa vai. Acredito eu que o Botafogo vai ser campeão brasileiro, porque chegou a hora depois de muitos anos aí do Botafogo ser campeão brasileiro. E acredito que chegou. Quando chega a hora de um time ser campeão, é impressionante. Não adianta, é um momento. Eu me lembro que o meu filho testemunho antes da Copa do Mundo, antes de começar a Copa, o meu filho perguntou, né, qual seria a final. Eu disse, para mim, acho que vai ser França e Argentina. E ele perguntou quem vai ser o campeão. Eu acho que vai ser a Argentina, porque quando chega a hora de um time ganhar, ser campeão, ninguém segura, né? A Argentina já tinha, acho que acredito, 2 vice-campeonatos lá para trás, e quando chega a hora de um time ser campeão, ninguém segura, não adianta. É a mesma coisa do Internacional em 2006, na final contra o São Paulo. Eu me lembro que o Alexandre Pretzel, nosso querido jornalista gaúcho que trabalhava na Band RS, que agora está em São Paulo, ele disse, chegou antes da final, antes do primeiro jogo, chegou a hora do Inter ser campeão. Não adianta, chegou a hora. Não adianta. O São Paulo era campeão do mundo, campeão da Libertadores, melhor time que o Inter no papel, mais técnico. Chegou a hora e o Inter foi campeão e não tinha como segurar. Então o Botafogo, eu acredito que vai ser campeão brasileiro esse ano também. Ok? Vamos ficar na expectativa do jogo de amanhã. Vamos ver qual vai ser a escalação, né? E qual a perspectiva real que o Inter vai nesses 2 jogos aí, qual é a perspectiva do Campeonato Brasileiro que o Inter vai disputar. O Inter vai disputar os primeiros lugares ou o Inter vai ficar nessa zona ali que não chove e não molha, né, pessoal? Porque vaga para Libertadores pela Libertadores só sendo campeão, não tem outra negociação. Pessoal, eu peço que vocês deem um like nesse vídeo, que vocês compartilhem, que vocês ativem o sininho das notificações
e que vocês se inscrevam no canal. É muito importante a inscrição de vocês no canal, se vocês compartilham das minhas ideias, se vocês gostam das ideias de futebol, eu coloco para frente. É um canal que começa de maneira humilde, né? E a gente vai caminhando nessa caminhada juntos aí. Eu sou um torcedor, não sou jornalista, né? Tô fora do esquemão, como tem no meu vídeo de apresentação. Coloco minhas ideias e agradeço muito os comentários que as pessoas se identificam com minhas ideias de futebol. E aqui é um canal que todos são bem-vindos, pessoal. Então, novamente, peço que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, por favor. E que vocês tenham um excelente dia e fiquem com Deus.